Tudo bem? Agora nós vamos fazer esta videoaula falando um pouco, complementando a aula que nós demos outro dia de teoria das relações internacionais contemporâneas e em especial sobre todo o contexto que move o pensar realista durante o século XX, que vai se reverberar também aqui no século XXI. Olha só, a gente conversou bastante na primeira aula, falando um pouco quais são as características mais importantes do pensamento realista. Focamos bastante na questão do realismo moderno, relembramos o Clausewitz, que vai falar sobre as guerras napoleônicas, lembramos do Morgenthau, do Kenneth Waltz, já dando um pouco o encaminhamento para o pensamento do Robert Gilpin e também do John Mearsheimer. Hoje eu penso em conversar um pouco com vocês sobre alguns pontos não tocados em sala de aula, mas de alguma forma citados, do pensamento do Hans Morgenthau e aprofundando um pouquinho do pensamento do Kenneth Waltz. Assim eu acho que também a dinâmica da sala de aula vai ser ainda mais dialogada, porque ela vai pressupor um pouco este vídeo que eu estou preparando para vocês. Vamos então começar falando sobre o Hans Morgenthau. É importante entender que o Morgenthau ele nasce numa família judia na Alemanha. Em 1930 ele foi trabalhar na Suíça, trabalhou também na Espanha e com 33 anos ele foi para os Estados Unidos. E uma coisa interessante, ele vai estudar, ele vai trabalhar na Universidade de Chicago e ele, no primeiro momento, vai ser considerado um dos grandes nomes do pensamento das relações internacionais. Não nos esqueçamos que relações internacionais ela tem o seu momento de nascimento, vamos dizer assim, em 1919 e percebam que a partir de 1943, uns 20 anos depois, então, 25 anos depois, o Morgenthau aparece dando aquela sistematização do pensamento realista. Eu disse em sala de aula que, sob alguns aspectos, a nossa área de relações internacionais, ela começa idealista, porque ela já começa pensando no modo de superar a guerra, portanto, até a Liga das Nações, Woodrow Wilson, etc. Mas, do ponto de vista teórico, a primeira teoria que efetivamente se sistematiza para explicar o fato internacional, os fenômenos internacionais, é o realismo por obra, efetivamente, do Hans Morgenthau. Então, Morgenthau é importante nesse contexto e é importante principalmente porque ele vai escrever um livro em 1948, que é o livro A Política entre as Nações. Ele vai tentar sistematizar como é que se dá o movimento dos Estados nacionais em um sistema internacional, como nós falamos, que efetivamente a guerra é presente. Ele ainda não chega a afirmar, como vai afirmar o Kenneth Waltz, que sistemicamente a guerra vai acontecer inexoravelmente, como nós falamos em sala de aula. O Hans Morgenthau interpreta a existência da guerra a partir do filtro dos Estados nacionais. Então ele vai justamente tentar fazer uma construção empírica dessa dinâmica dos Estados nacionais no meio desse sistema internacional. Ele trabalha o conceito fundamental do Morgenthau, é o conceito de poder. Então ele vai discutir poder e vai falar que esses princípios que nascem da própria compreensão do ser humano, portanto, lembrando aqui toda a fundamentação do Thomas Hobbes, essa dimensão mais antropológica, mas ele vai dizer que essa questão do poder é a essência da própria política, que é o que move os Estados nacionais. Daí ele começa a trabalhar alguns princípios que eu gostaria que ficasse aqui um pouco mais destrinchados. Vamos lá começar então. Ele parte um pouco da crítica ao idealismo, no sentido de dizer que a busca de paz mundial, a ideia de que todo mundo vai entrar em acordo, como já queria o Kant, ou queria Thomas Moros, ou os grandes idealistas, estou pensando aqui no Abade de Saint-Pierre, por exemplo, essa paz ela não vai acontecer como que por um desígnio divino, ou por uma vontade dos homens de boa vontade que vão se reunir e a paz vai acontecer. Ele diz que, na verdade, a paz ela vai se identificar com um equilíbrio de poder. O equilíbrio de poder é a paz possível no mundo, né? A partir do pensamento do Hans Morgenthau. Então, para ele entender o mundo a partir desse princípio, o princípio realista, ele vai dizer que este equilíbrio de poder é que vai, de alguma forma, permitir que o mundo continue. Mas que a guerra vai estar sempre ali presente, porque o equilíbrio de poder ele é um equilíbrio possível daquele momento.
E ele vai então trabalhar com 6 princípios realistas que vão definir um pouco a cara do que é o realismo. Então vamos lá, os 6 princípios de Morgenthau. Isso você pode encontrar na sua obra, na obra do Morgenthau, como eu falei, a ideia da política entre as nações. Essa obra ele vai discutir esses 6 princípios. O primeiro princípio, portanto, que é a política, assim como a sociedade, ela vai obedecer leis objetivas que são frutos da natureza humana. Duas coisas importantes para destacar aqui. Primeiro, a questão das leis objetivas. Então, portanto, existem leis que vão além do sujeito. São postas ali na sociedade e que por isso a sociedade vai obedecer essas leis objetivas, e essas leis objetivas elas nascem, são depreendidas da própria natureza humana. Portanto, aqui nós podemos dizer que ele acredita na ideia de que o homem ele traz consigo essa ideia, como se diz, de leis objetivas, e que isso é repassado para a sociedade, que é o conjunto dos seres humanos, né? Então, não é a modernidade, as situações históricas que mudam a nossa natureza. Nós somos assim. E como nós somos assim, a sociedade também é assim. E o princípio fundante que está inserido na nossa própria existência humana e, portanto, é transferida para a sociedade, é o nosso desejo de sobrevivência. Nós, seres humanos, buscamos sobreviver. Desde quando nascemos, a gente vai atrás de comida, de bebida, de acolhida materna, de buscar as condições para a sobrevivência. O homem é assim, segundo alguns antropólogos, o homem ele vai sobrevivendo a cada dia. A sociedade também está em busca de sobrevivência. Portanto, esse primeiro princípio é o princípio de que essas leis objetivas configuram a pessoa humana, a sociedade, portanto o Estado, e o primeiro e o principal de todos é a busca pela sobrevivência. Já o segundo princípio vai buscar digamos assim, um conceito interessante. O interesse dos estados é sempre definido em termos de poder. Ou seja, assim como os seres humanos, lembra do primeiro princípio, o Estado também ele obedece a esses movimentos de leis objetivas e, acima de tudo, o homem é movido pelos interesses, a sociedade é movida pelos interesses e os estados também são movidos pelos interesses. Portanto, como eu falei em sala de aula, o movimento dos estados é um movimento racional. Ou seja, eu quero algo, eu vou criar as condições, os caminhos possíveis para alcançar isso que eu pretendo obter. Nesse sentido, o segundo princípio do Morgenthau diz que os estados eles racionalizam a sua ação visando os objetivos que precisam atingir. Então, quem governa os estados são os interesses desses estados, e aí vem uma questão da racionalização. Veja bem, para nós entendermos bem o que é racionalizar esse processo de obtenção de algum interesse, significa atingir esse objetivo com o menor custo possível, no menor tempo possível. Aliás, atingir os objetivos com o menor custo possível, no menor tempo possível, da melhor forma possível. Ou seja, racionalizar de modo tal que eu gaste muito pouco para maximizar a minha obtenção desse interesse, maximizar esse lucro, maximizar esse prazer. Então, para eu fazer esse tipo de coisa, eu preciso exercitar, eu preciso ter poder para poder definir essas minhas estratégias. Esse então é o segundo objetivo. O segundo objetivo. O terceiro princípio, né, é dito pelo Hans Morgenthau da seguinte forma: o conceito de interesse traduzindo em poder é uma categoria objetiva de validade universal, isto é, ela é constante na história da humanidade. Não é que somente agora os estados, as sociedades, os seres humanos passaram a ser movidos por interesse. Não. Na verdade, isso vale para toda a história da humanidade, isso vale para desde quando o ser humano é ser humano, e isso também implica, seja os grandes reinos da antiguidade, seja na Idade Média, ou quando apareceram os estados nacionais, essa essência é a mesma, ou seja, a categoria do poder para conseguir os seus objetivos. Desde, por exemplo, só para nós nos linkarmos com a disciplina passada, o pensamento do Tucídides, portanto, quando ele vai analisar a Guerra do Peloponeso, ele vai buscar entender quem tinha mais poder, quem podia influenciar o outro, de que forma quem tinha menos poder vai se aliar naquela determinada situação de guerra. Portanto, buscar entender, o Morgenthau fala no terceiro princípio, que esse conceito de interesse traduzido em poder está valendo para todo sempre. Vamos então ao quarto princípio.
E ele fala da seguinte forma: os princípios morais universais não podem ser aplicados aos atos do Estado. Serão filtrados e analisados a partir das circunstâncias de tempo e lugar. E aqui ele se reconecta com o nosso queridíssimo Nicolau Maquiavel. Lembram disso? Na verdade, o Maquiavel dizia que ética é algo para a vida privada. Para a vida política, para a vida pública, você não pode agir com os mesmos princípios morais. O Morgenthau relê essas questões do Maquiavel a partir aplicando ao Estado. Lembre-se que eu falava que o Maquiavel ele ainda não pode ser considerado internacionalista, porque de fato ele não tem como interesse entender a dinâmica do sistema internacional. Já o Morgenthau não, ele quer entender essa dinâmica da política internacional a partir do Estado, sim, então ele passa a aplicar um pouco essa ideia da não validade dos princípios morais universais. Significa dizer então que se a política é a política da sobrevivência, de alguma forma eu preciso utilizar todos os meios possíveis para me manter vivo, ou seja, a moralidade ela não vai guiar os atos de um Estado específico, né? Talvez digamos assim, a virtude máxima é aquela mesma que o Maquiavel já havia recomendado, que é a prudência, né? Ou seja, você atingir os seus objetivos no momento certo, lembrando dentro da questão da furbícia, dentro da questão da fortuna, dentro da questão da virtude. Portanto, eu vou saber esperar o momento certo para atingir aquilo que eu quero atingir. Esse é o quarto princípio. O quinto princípio é bem interessante, é um corolário, é uma consequência disso que eu falei agora. As aspirações morais de uma nação em particular não podem ser identificadas com os preceitos morais que governam o mundo. Ou seja, os estados, eles por não seguirem a moral universal, que é expansível para toda a humanidade, todos os homens, vai dizer assim, eu preciso verificar que o Estado pode até, entre aspas, ser imoral, desde que ele atinja o seu objetivo de permanecer, sobreviver e, acima de tudo, que ele possa aumentar o seu poder. Porque o poder do Estado vai proteger as vidas humanas, para nós nos entendermos assim. Então o Estado em primeiro lugar, porque o Estado protegido vai também proteger os seres humanos. E aquilo que infelizmente acontecer nessa luta pelo poder no sistema internacional e que causar baixas humanas ou alguma imoralidade, obviamente vai ser entendido como um mal menor dentro do bem maior que se quer alcançar. Esse é o quinto princípio do Hans Morgenthau. Já o sexto princípio, mesmo considerando o homem como um ser pluralista, a esfera política é autônoma, vai dizer o Morgenthau. Ou seja, ela não se subordina a nenhuma outra esfera, como a econômica, a jurídica ou a religiosa. A política, ela tem um ambiente em si. Então eu não posso misturar política com religião, política com economia, política com direito ou questão jurídica. Por quê? Porque a compreensão do universo da política internacional é um fim em si mesmo. O que ele está querendo dizer com isso, de alguma forma? Que para o bom internacionalista, inspirado no pensamento do Morgenthau, é preciso que ele entenda quais são as leis políticas que regem a dinâmica dos atores no sistema internacional. Vejam que aqui traz consigo uma tarefa para o internacionalista. Ele está preocupado em fundamentar um pouco o estudo das relações internacionais e ele vai dizer assim, olha, você precisa, enquanto estudante de relações internacionais, entender quais são as leis, quais são os princípios que regem, quais são as lógicas que regem a dinâmica dos Estados no sistema internacional, que não necessariamente são as mesmas da economia, que não necessariamente são as mesmas do direito, que não necessariamente, e nunca vai ser, segundo Morgenthau, as leis da religião. Então percebam que esse princípio instiga o pesquisador em relações internacionais a entender a dinâmica da política. No início, é bom a gente refletir nisso, no início havia uma confusão de qual era a relação entre relações internacionais e ciência política. Alguns defendem a ideia que relações internacionais é um tipo específico de ciência política. Outros definem que, na verdade, tudo é ciência política, só que aplicada a relações internacionais. Os internacionalistas defendem a ideia que relações internacionais é um campo de pesquisa específico em si, que precisa dos conceitos de ciência política, mas constrói leis, normas, procedimentos, metodologias, lógicas específicas da área de relações internacionais.
internacionais. Portanto, estamos aí, de maneira breve, os 6 princípios de política da premissa realista das relações internacionais que o Hans Morgenthau apresenta para a gente. E por isso é importante entender o que é que o